Olá, quarto ano, boa tarde, que bom. Nossa aula hoje será de matemática, tá certo? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Então vamos lá, hoje eu vou querer que vocês abram o livro na página 21, tá certo? Vamos trabalhar multiplicação e divisão, operação inversa. Então a operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então eu tenho aí, Luana e Caio estão brincando de adivinhas, envolvendo a multiplicação e divisão. Então preste atenção. O que é que eu tenho aí? Caio falou: multipliquei um número por 9 e encontrei 72. Como resultado, que número é esse? Ele diz assim, ó: multipliquei um número por 9 e encontrei 72. Ele não sabe que número é esse. Então ele usou uma interrogação, ou um quadrado, ou um triângulo, certo? Para representar. Então preste atenção, eu vou repetir aqui, ó. A interrogação é igual, vou pegar 72 e vou dividir por 9. Eu pego 79, se é vezes, vai passar o quê? Dividido. Então, interrogação vai ser igual a quanto? 72 dividido por 9. Encontrou quanto? 8. 8 vezes 9, 72. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Vamos ver agora, Laura. Pensei em um número, dividi esse número por 7. Ó, ela pensou em um número que ela não sabe qual é, dividiu por 7 e o resultado foi 9. Então, vamos dizer que número foi esse. Interrogação igual, vou pegar o 9. Se está dividido, vai passar o quê? Para cá. Vai passar vezes 7. Aí 9 vezes 7, quanto foi que Laura encontrou? Olha aí na tabuada de vocês, 9 vezes 7, quanto é? 9 vezes 7, 63. Certo, pessoal? Então, preste atenção. Aqui agora, vocês vão virar a página 22. Vai ter esses mesmos probleminhas aí para vocês. Vocês vão ter que determinar o número que deve ser colocado no lugar da interrogação. Então, vamos lá. Vou fazer isso aqui para vocês. A primeira, para quem está com dúvida, vamos tirar a dúvida agora. Tá 12 vezes interrogação igual a 120. Aí eu vou pegar a interrogação, vou botar aqui, vou pegar igual a 120. Se tá vezes 12, vai passar o quê? Dividido por 12. Interrogação vai ser igual 120 dividido por 12, vai dar 10. Certo? Aqui eu já sei, eu já coloco, mas vocês façam a continha. 120 dividido por 12, vai na tabuadazinha, naquele mesmo processo, tá certo? E daí vocês vão fazer a segunda questão. Em uma multiplicação, um dos fatores é igual a 5. E o produto a 310. Qual é o outro fator? Você vai botar interrogação vezes 5 igual a 310. Aí você pega 310 e vai dividir por 5, entendeu? E aí vocês vão lendo. Aqui nessa página 23, o que é que eu vou querer? Eu vou explicar isso aqui para vocês. A quinta questão. Vamos lá para a quinta. A quinta questão. Temos o seguinte. Em cada operação a seguir, descubra o número que está faltando. Aí vocês vão ter 3 quadradinhos, não é? 3 quadradinhos vezes 3. Aí vai ser igual a 744. Professora, como é que eu faço isso? Você vai dividir esse por esse e você vai encontrar o valor daqui. A operação inversa da multiplicação é o quê? A divisão, certo? E com a outro também, vocês vão fazer isso. Agora eu quero que vocês virem a página 26. Vamos trabalhar frações agora, troca de ideias. Você gosta de cozinhar? Então, leia alguns ingredientes usados para fazer um delicioso bolo de chuva. Então, aí nós temos o bolo de chuva, os ingredientes: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, uma pitada de sal, uma colher de chá de fermento, meia xícara de leite, um ovo, óleo suficiente para fritar, meia xícara de açúcar e 2 colheres de sopa de canela. Aí tem um modo de preparo, certo? Só que nós sabemos que nessa receita existem números fracionários.
né? A xícara representa o inteiro. Dividido o inteiro em duas partes iguais, é considerado uma dessas partes, temos meia xícara. Então, se eu dividir a xícara em duas partes, eu vou ter 1/2. Ó, eu vou ter 1/2. Eu dividi ela em duas partes. Então, ó, a divisão fica embaixo, tá certo? E aqui foi a outra parte. Então, preste atenção. Eu quero explicar para vocês o quê? Vou pegar aqui para vocês. Aqui eu tenho um cartaz representando, ó. Eu tenho o numerador é a parte de cima e o denominador é a parte de baixo. Então, aqui, ó, a minha pizza, ela foi cortada em quantas partes? Em 4. Então, a quantidade que ela foi, o inteiro que ela foi cortada, dividido em quantas partes, fica embaixo. E a quantidade que eu retirei fica em cima, ou a que eu pintei. Então, eu tenho aqui, ó, o inteiro, aí, ó, 1/2, dividi em 1/2. 1/3, dividi em 3 partes. 1/4 e 1/5. 1/6, tá certo? Porque a pizza foi dividida em 6 partes. Então, a divisão fica embaixo e a quantidade que eu retirei em cima. Então, o que é que eu vou querer agora? Na atividade, numerador, vocês sabem, e o denominador. A quantidade que eu dividi fica embaixo. E a quantidade que eu retirei é a pintada, tá certo? Então, fica aqui em cima. Então, nós temos aí, primeira questão. A figura a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração e leia. E a leitura é representada pela parte colorida de cada figura. O primeiro tá como? 1/2, que ela foi dividida em duas partes e eu retirei 1. A outra foi dividida em quantas partes? 5. Foi retirada quanto? 2. Então, 2/5. E daí por diante. Tá certo, pessoal? Então, aí vocês vão só fazer a representação das frações. Tanto na página 30, na 31 também vai representar. Tá certo? Então, ó, aqui. Quando eu tenho essa aqui, retirei. Ó, como é que eu vou representar essa fração? Quantas partes ela foi dividida? 4. Quantas eu retirei? 2. Então, 2/4. Aqui, ó. Eu dividi em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Eu retirei quantas? 2. 2/4. Deixa eu fazer outra aqui. Aqui. Dividi em mais partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes foi dividido inteiro e eu retirei quantos? 1. 1/6. Tá certo, pessoal? Então, essas questões aí vai ser só para você fazer a representação, a escrita das frações, tá bom? Então, nossa aula hoje ficará por aqui. Fique com Deus e até amanhã com nossa aula de história.